Há um hábito dentro de você que está afastando silenciosamente a presença de Deus da sua vida. E o mais assustador é que você pode nem estar percebendo. Fique até o fim, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Há um versículo nas Escrituras que sempre me faz parar e respirar fundo. Está no livro de Provérbios, no capítulo 6, e começa assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que são abomináveis para ele. 6 coisas, 7 abominações. E quando lemos essas palavras com atenção, percebemos que algumas delas não estão apenas nos grandes pecados que todos conseguem reconhecer. Algumas delas moram nos pequenos hábitos do dia a dia, naquilo que fazemos quase sem pensar, naquilo que normalizamos ao longo dos anos. Charles Spurgeon, o homem que ficou conhecido como o príncipe da pregação, disse uma vez algo que se gravou no meu coração. Ele disse que o maior perigo para um cristão não é o pecado que ele comete consciente e deliberadamente. O maior perigo é o pecado que ele deixou de chamar de pecado, o hábito que virou rotina, o desvio que virou caminho, a sombra que virou morada. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui porque acredito que a verdade, quando dita com amor, tem o poder de libertar. E a palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Há hábitos que carregamos sem perceber o peso que eles têm. Hábitos que construímos ao longo de anos, moldados pela cultura, pelo ambiente, pelas feridas não curadas, pelas influências que absorvemos. E esses hábitos, quando não examinados à luz da palavra, se tornam muros entre nós e o Senhor. Spurgeon pregou em uma época em que a hipocrisia religiosa era um dos maiores males da igreja. E ele não se calava diante disso. Ele dizia que muitos homens e mulheres enchiam os bancos das igrejas, cantavam hinos com fervor, mas saíam pelas portas com o mesmo coração endurecido com que haviam entrado. Porque ouviam a palavra, mas não permitiam que ela entrasse de verdade. Porque frequentavam a presença de Deus, mas não abriam mão dos hábitos que desonravam a Deus. Isso ainda acontece hoje, talvez mais do que nunca. Vivemos em um tempo em que é muito fácil parecer cristão sem necessariamente viver como cristão. As redes sociais nos permitem exibir uma versão editada da nossa fé, enquanto por dentro, em segredo, continuamos alimentando hábitos que o Senhor chama de abomináveis. E eu sei que essa palavra pode soar dura, abominável, mas ela está na Bíblia, e se está na Bíblia não podemos ignorá-la. Porque Deus não usa palavras por acaso. Quando Ele diz que odeia algo, Ele quer que entendamos a seriedade disso, não para nos paralisar com medo, mas para nos mover em direção à transformação. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A renovação da mente começa quando temos coragem de olhar para dentro e perguntar: o que há em mim que precisa mudar? Que hábitos estou carregando que não pertencem a um filho ou filha do Deus vivo? E é por isso que hoje estamos aqui, juntos, porque nenhum de nós está além da graça. Nenhum de nós está tão perdido que Deus não possa restaurar, mas também nenhum de nós está tão avançado espiritualmente que não precise de exame, de reflexão, de arrependimento genuíno. Ao longo desse estudo, vamos olhar para 5 hábitos que Deus odeia. Hábitos que muitas vezes passam despercebidos, que se disfarçam de normalidade, mas que têm o poder de secar a nossa vida espiritual por dentro. Vamos examiná-los com cuidado, com humildade e, acima de tudo, com esperança. Porque onde o Senhor aponta um problema, Ele também oferece a solução. Se você está aqui hoje, seja assistindo esse vídeo em casa, no trabalho, num momento de pausa no seu dia, eu acredito que não foi por acidente. Acredito que o Espírito Santo tem algo a dizer ao seu coração. E minha oração é que você tenha coragem de ouvir. Antes de avançarmos, quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui nós nos dedicamos a levar mensagens que edificam, que desafiam, que transformam de verdade. Cada vídeo é preparado com oração,
e com o desejo sincero de ver vidas alcançadas pela graça de Deus. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E tem mais. Se você sente que sua intimidade com Deus esfriou, se há uma distância entre você e o Senhor que você não sabe bem como preencher, eu quero te recomendar algo que preparamos com muito carinho. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai. Não é teoria, é prática espiritual que pode mudar o rumo da sua vida de oração. Dá uma olhada com carinho. O primeiro hábito que Deus odeia e que precisamos confrontar com coragem é o orgulho do coração. Não estamos falando apenas da arrogância visível, aquela que todos conseguem reconhecer de longe. Estamos falando de algo muito mais sutil, muito mais perigoso, porque se esconde até mesmo por trás de uma aparência de piedade. O orgulho é o pecado que nasceu antes de todos os outros. Foi o orgulho que transformou Lúcifer no adversário. Foi o orgulho que levou Adão e Eva a desejarem ser como Deus. E é o orgulho que ainda hoje opera silenciosamente no coração humano, corroendo por dentro o que parece tão bonito por fora. A Bíblia não deixa dúvidas quanto ao posicionamento de Deus diante do orgulho. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, a palavra diz: "O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio." Deus não apenas desaprova o orgulho, Ele o odeia. E essa palavra, quando vinda de um Deus de amor, carrega um peso imenso. Mas o que é exatamente o orgulho do coração? É aquela voz interna que sempre precisa ter razão. É a incapacidade de pedir perdão, porque pedir perdão exige abaixar a cabeça, e o orgulhoso não sabe abaixar a cabeça. É a comparação constante com os outros, sempre buscando se colocar acima, sempre medindo o próprio valor pela diminuição do próximo. O orgulho espiritual é ainda mais traiçoeiro. Ele se disfarça de zelo, de conhecimento bíblico, de comprometimento com a fé. A pessoa orgulhosa espiritualmente olha para o irmão que está caindo e sente, lá no fundo, uma satisfação disfarçada de preocupação. Ela julga com rapidez e perdoa com dificuldade. Ela sabe citar versículos para corrigir os outros, mas fecha os olhos quando é ela que precisa ser corrigida. Tiago, o irmão do Senhor, escreveu palavras que cortam como espada. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Pense nisso por um momento. Deus resiste. Não apenas ignora, não apenas se afasta. Ele resiste ativamente ao orgulhoso. E se Deus está do outro lado resistindo, como pode haver crescimento espiritual? Como pode haver unção, presença, fruto? Não pode. O orgulho seca a vida espiritual por dentro, como o sol do verão seca o rio raso. Há um hábito muito comum nos dias de hoje que alimenta o orgulho sem que a maioria perceba. O hábito de nunca se arrepender de verdade. Algumas pessoas até dizem, "Me perdoa" com a boca, mas o coração não acompanha. Elas pedem desculpa sem mudar de comportamento. Fazem o ritual do arrependimento sem experimentar a substância dele. E isso diante de Deus não é arrependimento. É orgulho com máscara de humildade. O verdadeiro arrependimento exige quebrantamento. E o quebrantamento é o idioma do humilde. Davi entendeu isso depois do seu pecado com Batseba. Ele não apenas disse, "errei". Ele foi ao chão diante de Deus. Ele escreveu o Salmo 51 com o coração rasgado. Sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Deus não despreza o coração quebrantado, mas ele resiste ao coração endurecido pelo orgulho. E a diferença entre os dois não está nos erros que cada um comete, porque todos erramos. A diferença está na postura diante do erro. O humilde cai e corre para Deus. O orgulhoso cai e procura justificativas. Se você se reconhece nessas palavras, não fuja delas. Deixe que elas façam o trabalho que devem fazer, porque o Espírito Santo não aponta falhas para nos destruir.
Ele aponta para nos libertar, e a libertação começa quando somos honestos o suficiente para dizer: Senhor, há orgulho em mim, e eu preciso de Ti para vencê-lo. O segundo hábito que Deus odeia é a língua mentirosa. E aqui também precisamos ir além do óbvio. Não estamos falando apenas da mentira deliberada, do engano calculado. Estamos falando de todas as formas que a desonestidade assume na vida cotidiana de pessoas que se chamam cristãs. A mentira é uma das coisas que Provérbios 6 lista entre o que o Senhor odeia. Uma língua mentirosa está ali, entre as 7 abominações, porque a mentira não é apenas um problema de caráter humano, é uma afronta direta à natureza de Deus. E por quê? Porque Deus é a própria verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Se Deus é a verdade em sua essência, então a mentira é, por definição, o oposto de Deus. Ela é a linguagem do inimigo. Jesus chamou Satanás de pai da mentira em João 8, versículo 44. Ele disse que o diabo nunca esteve na verdade e que, quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso significa que cada vez que escolhemos mentir, mesmo que seja uma mentira pequena, mesmo que seja uma meia-verdade, mesmo que seja uma omissão conveniente, estamos falando a linguagem do inimigo. Estamos, naquele momento, nos alinhando com o pai da mentira e nos desalinhando com o Deus da verdade. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Há formas de mentira que o povo cristão normalizou completamente. A fofoca embelezada como pedido de oração, a exageração que faz a história soar melhor, o silêncio estratégico quando a verdade seria inconveniente, a promessa feita sem intenção de ser cumprida, a imagem cuidadosamente construída para parecer o que não se é. Tudo isso é mentira, e Deus odeia tudo isso. O apóstolo Paulo foi direto ao escrever aos Efésios: Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 25. Somos membros uns dos outros. Isso significa que quando mentimos para um irmão, para uma irmã, para qualquer pessoa, estamos nos ferindo a nós mesmos. Estamos ferindo o corpo de Cristo. A comunidade da fé não pode ser construída sobre areia de desonestidade. Abandonar o hábito da mentira exige coragem, porque às vezes a verdade custa caro, às vezes ela gera conflito, às vezes ela nos expõe. Mas o Filho de Deus não foi chamado para uma vida confortável de aparências, foi chamado para uma vida autêntica, onde o que se vê por fora reflete o que existe por dentro. A verdade vos libertará. E essa libertação começa quando decidimos, de uma vez por todas, que não vamos mais construir nossa vida sobre o que não é real. Esses 2 primeiros hábitos, o orgulho e a mentira, são as raízes de muitos outros males. E à medida que avançamos nessa mensagem, você vai perceber como eles se conectam com os próximos hábitos que vamos examinar. Porque o mal raramente vem sozinho. Ele traz companhia. Mas a graça de Deus também não vem sozinha. Ela traz renovação, restauração e um caminho novo para ser trilhado. Há um terceiro hábito que Deus odeia, e ele é talvez o mais difícil de enxergar em nós mesmos, justamente porque se disfarça muito bem de outras coisas. Esse hábito é o de planejar o mal no coração. E quando falamos de planejar o mal, não estamos falando apenas de grandes conspirações ou de intenções malévolas declaradas. Estamos falando de algo que acontece no silêncio do pensamento, na câmara secreta do coração. Provérbios 6, versículo 18, descreve isso como um coração que maquina planos perversos. A palavra maquinar é poderosa. Ela fala de algo que é elaborado, construído com cuidado, pensado. Não é um erro de impulso, é uma escolha cultivada. E Deus odeia isso porque Ele vê o coração. Ele não vê apenas o que fazemos, Ele vê o que planejamos fazer. Ele vê o que desejamos, o que imaginamos, o que construímos dentro de nós, antes mesmo que qualquer ação seja tomada. Jesus foi radical nesse ponto. No Sermão do Monte, Ele elevou o padrão da lei para além do comportamento externo e o apontou diretamente para a intenção interior. Ele disse: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás.
Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão será réu do juízo. Mateus 5, versículos 21 e 22. O pecado começa antes da ação. Ele nasce no coração. E isso nos confronta de formas muito práticas. Você já passou horas pensando em como se vingar de alguém que te magoou? Já planejou, mesmo que em pensamento, uma forma de prejudicar alguém que te causou dor? Já construiu no silêncio da sua mente um cenário em que o outro sai perdendo e você sai vitorioso? Isso é o coração maquinando planos perversos. E por mais que a ação nunca seja executada, o hábito de cultivar esses pensamentos corrói a alma por dentro. A palavra de Deus não nos chama apenas a controlar nossas ações. Ela nos chama a guardar o nosso coração. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a fonte, e se a fonte está contaminada, tudo o que vem dela carrega essa contaminação. Não adianta agir bem por fora se por dentro o coração está cheio de planos que desonram a Deus. Abandonar esse hábito exige vigilância espiritual diária. Exige levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo, como Paulo nos instrui em 2 Coríntios 10, versículo 5. Quando um pensamento de vingança surgir, reconheça-o, não o alimente. Leve-o ao Senhor e peça que Ele ponha em você o pensamento de Cristo, que é o perdão, que é a misericórdia, que é o bem mesmo diante do mal. O quarto hábito que Deus odeia está profundamente ligado ao anterior. É o hábito de semear discórdia entre os irmãos. Provérbios 6, versículo 19, é direto. O que semeia discórdias entre os irmãos está entre as 7 abominações diante do Senhor. 7 abominações. E semear discórdia está entre elas. Isso deveria nos fazer parar e pensar com muito cuidado. O que significa semear discórdia? Significa plantar sementes de divisão, de suspeita, de conflito onde antes havia paz. É o comentário sussurrado que envenena um relacionamento. É a história contada de forma parcial para que o outro saia mal. É a comparação feita estrategicamente para gerar ciúme ou ressentimento. É o boato que circula envolvido numa embalagem de preocupação. É tudo aquilo que, quando plantado, faz crescer afastamento, mágoa e ruptura entre pessoas que deveriam estar unidas. A Igreja de Cristo tem sofrido imensamente por causa desse hábito. Quantas comunidades foram destruídas não por perseguição externa, mas por discórdia interna? Quantos relacionamentos foram desfeitos porque alguém resolveu semear em vez de colher paz? Quantas famílias se fragmentaram porque uma língua decidiu plantar onde devia cultivar amor? Jesus disse algo que deveria ser a bússola de todo cristão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Pacificadores. Não aqueles que fogem do conflito a qualquer custo, mas aqueles que trabalham ativamente para restaurar a paz, para construir pontes, para curar feridas. Esses são chamados filhos de Deus, porque agem como o Pai, que em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora pense, se os pacificadores são chamados filhos de Deus, o que são aqueles que fazem o oposto? Aqueles que semeiam discórdia, que alimentam divisão, que prosperam na confusão alheia. Não é um título que qualquer alma deveria querer carregar. E o mais urgente é que muitos que têm esse hábito não se reconhecem nele. Eles acreditam que estão apenas sendo honestos, apenas compartilhando informações, apenas se preocupando com o próximo. Mas a palavra nos ensina a examinar o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Mateus 7, versículo 20. Se o fruto do que você diz e faz é sempre divisão, afastamento, mágoa e conflito, então é hora de olhar para a raiz, porque uma árvore boa não produz frutos ruins. E um coração genuinamente transformado pela graça não encontra satisfação em semear discórdia. A cura para esse hábito começa com uma decisão consciente de ser um instrumento de paz. Começa com a pergunta feita antes de cada palavra. Isso vai construir ou vai destruir? Isso vai unir ou vai dividir? Isso vai glorificar a Deus ou vai satisfazer uma vontade própria de controle ou de influência sobre os outros?
Paulo escreveu aos Romanos: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, versículo 18. Nem sempre é possível. Há conflitos que não dependem só de nós. Há relações que se rompem mesmo com todo o esforço. Mas o que Paulo nos chama a fazer é garantir que, do nosso lado, estamos trabalhando pela paz. Que nossas mãos não estão plantando sementes de divisão, mas colhendo frutos de reconciliação. Esses dois hábitos, o de planejar o mal no coração e o de semear discórdia entre os irmãos, revelam um coração que ainda não foi completamente rendido ao Senhor. E a boa notícia é que o Senhor não nos abandona nesse processo. Ele é paciente. Ele é o oleiro, e nós somos o barro. E o oleiro não joga o barro fora quando ele está torto. Ele o remodela. Ele o trabalha novamente. Mas para isso, o barro precisa estar nas mãos do oleiro. E estar nas mãos do oleiro exige que abandonemos os hábitos que nos tiram das mãos dele. Chegamos agora ao quinto hábito que Deus odeia. E este, de todos os que examinamos até aqui, talvez seja o que mais dói reconhecer. Não porque seja o mais grave em aparência, mas porque é o mais íntimo. Ele mora exatamente onde ninguém mais vê. Mora na relação secreta entre a alma e o Senhor. Esse hábito é o da frieza espiritual deliberada, a negligência da comunhão com Deus. Você pode estar se perguntando, mas isso está na lista de Provérbios 6? E a resposta é que esse hábito está espalhado por toda a Escritura, em linguagens diferentes, mas com a mesma gravidade. No livro de Apocalipse, o Senhor ressuscitado dirige uma carta à igreja de Éfeso, uma igreja que fazia muitas coisas certas. Trabalhava, perseverava, não tolerava o mal, testava os falsos apóstolos, mas havia algo profundamente errado, que o próprio Jesus disse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, versículo 4. O primeiro amor. Aquela chama que ardia no início, quando tudo era novo, quando a presença de Deus era buscada com fome, quando a oração não era obrigação, mas respiração, quando a palavra não era tarefa, mas alimento. Esse primeiro amor pode esfriar, e quando esfria, a vida espiritual continua existindo na forma, mas perde a essência. Continua tendo o formato de fé, mas sem o fogo que a faz viver. E o que leva ao esfriamento do primeiro amor? Quase sempre é um hábito cultivado aos poucos. A oração que vai encurtando, o tempo na palavra que vai diminuindo, o culto que passa a ser cumprimento de agenda, a adoração que vira performance. Cada um desses pequenos afastamentos, sozinho, parece inofensivo, mas somados ao longo do tempo, constroem uma distância enorme entre a alma e o Senhor. O profeta Isaías registrou as palavras de Deus que rasgam o coração. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, versículo 13. O povo estava presente. O povo estava falando as palavras certas. O povo estava participando dos rituais religiosos, mas o coração estava longe, e Deus não quer presença física sem presença de coração. Ele não quer lábios que o honram enquanto o coração está em outro lugar. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes estamos na igreja, mas o pensamento está em outro lugar? Quantas vezes abrimos a Bíblia, mas não abrimos o coração? Quantas vezes oramos palavras decoradas, sem realmente estar diante do Pai? A frieza espiritual deliberada é o hábito de manter a forma da fé enquanto abre mão do fundo dela. E Deus, que vê o coração, não se agrada dessa troca. O livro de Jeremias traz uma das promessas mais belas de toda a Escritura. E ela nasce exatamente desse contexto de distância e restauração. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. De todo o coração. Não com metade, não com o que sobra depois de tudo o mais, de todo o coração. Essa é a qualidade de busca que Deus honra. Essa é a intensidade que reaproxima a alma do Criador. Abandonar a frieza espiritual
não significa que você vai sentir sempre um êxtase emocional na presença de Deus. A fé madura sabe que há temporadas de deserto, há noites de silêncio, há momentos em que Deus parece distante mesmo quando está mais perto do que nunca. Mas há uma diferença enorme entre o deserto pelo qual Deus conduz e o deserto que nós mesmos construímos pela negligência. Um é escola. O outro é consequência de hábitos que nos afastam de Deus. A cura para esse hábito começa com honestidade radical diante do Senhor, com a oração mais simples e mais poderosa que existe. Senhor, meu coração esfriou. Eu sei disso, e eu preciso que tu acendas de novo o fogo dentro de mim. Deus não rejeita essa oração. Ele a recebe com misericórdia, porque ele não veio para os que se julgam bem. Ele veio para os que reconhecem a necessidade que têm dele. O salmista, em um dos momentos mais tocantes dos Salmos, clamou: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por ti. Salmo 42, versículo 1. Esse anseio, essa sede, esse clamor da alma pela presença de Deus é o antídoto para a frieza espiritual. E ele pode ser reavivado. Não importa há quanto tempo o fogo esteja baixo. Não importa há quanto tempo a intimidade com Deus ficou em segundo plano. O Senhor está pronto para ser encontrado por aqueles que o buscam. Agora, ao olharmos para esses 5 hábitos juntos, uma imagem começa a se formar com clareza. O orgulho que nos fecha para a correção. A mentira que nos separa da verdade de Deus. Os planos perversos que contaminam o coração por dentro. A discórdia que destrói o que deveria ser construído. E a frieza espiritual que esvazia a fé de seu fogo. Esses 5 hábitos têm algo em comum. Todos eles nos afastam de Deus e nos aproximam de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso controle, da nossa agenda. E o caminho de volta sempre passa pelo mesmo lugar, a rendição. A decisão de abrir a mão daquilo que nos prejudica e estender essa mesma mão em direção ao Pai. Não é uma rendição de derrota, é uma rendição de confiança. É dizer: Senhor, eu reconheço que esses hábitos me têm custado a plenitude da tua presença, e hoje, diante de ti, eu escolho abandoná-los, não na minha força, porque na minha força eu já tentei e falhei, mas na tua graça, que é suficiente para mim. 2 Coríntios 12, versículo 9, traz a resposta do Senhor a Paulo quando ele clamava por libertação. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso significa que o momento em que reconhecemos nossa incapacidade de vencer esses hábitos sozinhos é exatamente o momento em que o poder de Deus pode agir com mais liberdade dentro de nós. A confissão da fraqueza não é o fim, é o começo da transformação real. E é para essa transformação que toda essa mensagem aponta. Não para a condenação, mas para a libertação. Não para o julgamento, mas para a graça que transforma. Porque Deus não nos mostra o que há de errado em nós para nos destruir. Ele nos mostra para que possamos ser curados. E essa cura está disponível para cada alma que, com humildade e fé, se coloca diante dele e diz: transforma-me, Senhor. Até aqui, examinamos 5 hábitos que Deus odeia com uma seriedade que a sua própria palavra declara. E talvez você esteja se perguntando: mas como é possível abandonar hábitos tão enraizados? Como alguém que carregou o orgulho por décadas, que mentiu por tanto tempo, que cultivou pensamentos perversos, que semeou discórdia, ou que deixou o coração esfriar, consegue realmente mudar? Essa é a pergunta mais honesta que existe. E ela merece uma resposta igualmente honesta. A resposta não está na força de vontade humana, porque a força de vontade humana, por mais admirável que seja, tem um limite. Ela aguenta por um tempo, resiste por uma temporada, mas diante da profundeza dos hábitos que habitam o coração desde a infância, desde as feridas mais antigas, desde os padrões herdados e cultivados por anos, a vontade sozinha não é suficiente. E a Bíblia não nos manda tentar mais. Ela nos manda morrer. Paulo escreveu aos Gálatas algo que soa radical, mas que é a chave de toda transformação genuína.
Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Crucificado, não reformado, não melhorado. Crucificado. Isso significa que o caminho para abandonar os hábitos que Deus odeia não é um programa de melhorias pessoais. É uma morte. A morte do eu que insiste em governar, do eu que protege o orgulho, do eu que prefere a mentira ao desconforto da verdade, do eu que planeja o mal, que semeia a divisão, que negligencia a comunhão com Deus. E essa morte não é algo que fazemos com as nossas próprias mãos. É algo que acontece quando nos rendemos ao Espírito Santo e dizemos: Senhor, eu não consigo mudar a mim mesmo, mas Tu podes, e eu me entrego a esse processo, por mais doloroso que seja. Porque a transformação espiritual real dói. Ela exige que abramos mão de coisas que nos confortavam, mesmo que nos prejudicassem. Ela exige que confrontemos verdades sobre nós mesmos que preferíamos não ver. Ela exige humildade em um nível que o orgulho natural do ser humano resiste com toda a força. Mas o Espírito Santo não é apenas o agente da convicção. Ele é o agente da transformação. Jesus prometeu aos seus discípulos, na véspera da cruz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26. O Espírito Santo ensina, ele guia, ele convence do pecado não para nos afundar na culpa, mas para nos levantar na graça. Ele aponta os hábitos que precisam ser abandonados e, ao mesmo tempo, oferece o poder para abandoná-los. Há algo que precisa ser dito com muita clareza nesse ponto. Abandonar esses hábitos não é um evento, é um processo, é uma caminhada. É possível que você leia ou ouça essa mensagem hoje e sinta um genuíno desejo de mudança. E isso é lindo. Isso é o Espírito Santo agindo. Mas amanhã e depois de amanhã e na semana que vem, o velho hábito vai bater na porta novamente. O orgulho vai tentar se reinstalar. A mentira vai parecer conveniente. O pensamento perverso vai surgir. A discórdia vai se apresentar como oportunidade. A frieza espiritual vai tentar se justificar com o cansaço do dia. E é nesses momentos que a decisão precisa ser renovada. Não uma vez, todos os dias. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Cada dia. A cruz é tomada cada dia. A negação de si mesmo é praticada cada dia. A transformação é escolhida cada dia. Não é uma decisão feita uma única vez e esquecida. É uma orientação constante do coração em direção ao Senhor. E como se sustenta essa orientação diária? Pela comunhão, pela palavra, pela oração, pela comunidade de fé. São essas as ferramentas que Deus nos deu para que a transformação não seja apenas um lampejo emocional, mas uma realidade duradoura. Quando você mergulha na palavra todos os dias, ela começa a reformatar os seus pensamentos. Quando você ora com constância, você se mantém conectado à fonte de poder que transforma. Quando você se cerca de irmãos e irmãs que falam a verdade em amor, você tem espelhos que te ajudam a enxergar o que sozinho você não conseguiria. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra escondida no coração é a armadura contra os hábitos que desonram a Deus. Não a palavra apenas lida de passagem, mas a palavra meditada, mastigada, guardada dentro de si. Essa palavra se torna uma voz interior, que fala mais alto do que os velhos hábitos quando eles tentam retornar. Quero te contar algo que acredito que vai ressoar em você. Há pessoas que chegam a esse ponto da mensagem e sentem o peso do que foi dito, mas logo em seguida, uma outra voz surge. Essa voz diz: você já tentou antes. Você já prometeu mudar antes. Você já se arrependeu antes. E olha onde você está. Essa voz não é do Espírito Santo. Essa voz é do acusador. E ela mente, porque a misericórdia de Deus não tem limite de tentativas.
As lamentações de Jeremias trazem palavras que foram escritas no meio da destruição, no meio da dor mais profunda, e ainda assim proclamam: as misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, versículos 22 e 23. Cada manhã, a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Isso significa que não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes o hábito venceu, a manhã de hoje traz uma misericórdia nova, uma oportunidade nova, uma graça nova. E essa graça não é licença para continuar pecando. Paulo foi enfático ao perguntar: permaneceremos no pecado para que a graça se multiplique? De modo nenhum. Romanos 6, versículos 1 e 2. A graça não é um cheque em branco para a continuidade dos hábitos que Deus odeia. A graça é o poder que nos habilita a abandoná-los de uma vez por todas. A graça é o que torna possível o impossível. A graça é o que transforma o orgulhoso em humilde, o mentiroso em verídico, o semeador de discórdia em construtor de paz, o que planeja o mal em alguém que busca o bem, o espiritualmente frio em alguém que arde de amor pelo Senhor. Então, onde você está hoje? Qual desses 5 hábitos você reconheceu em si mesmo ao longo dessa mensagem? Não fuja dessa pergunta. Sente-se com ela. Leve-a ao Senhor, porque o reconhecimento honesto é o primeiro passo de toda transformação genuína. E o Senhor, que começou a boa obra em você, é fiel para completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Ele não desistiu de você, e você não precisa desistir de si mesmo. O caminho para a frente começa aqui. Começa com essa conversa honesta entre a sua alma e o Deus que te conhece por completo e ainda assim te ama sem reservas. Começa com a decisão de não mais normalizar o que Deus chama de abominável. Começa com a humildade de dizer: Senhor, eu quero ser diferente, e eu sei que só com a tua graça isso é possível. Esse é o começo, e é um começo poderoso. Que mensagem poderosa essa que o Senhor nos permitiu compartilhar hoje. Chegamos ao fim, mas espero que algo dentro de você tenha apenas começado, que o Espírito Santo continue trabalhando cada palavra que foi dita no solo do seu coração. Se essa mensagem tocou a sua vida, eu te peço com carinho, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe um comentário aqui embaixo me contando qual desses 5 hábitos mais falou ao seu coração hoje. Sua palavra pode encorajar outra alma que está assistindo. E se você sente que precisa restaurar a sua intimidade com Deus de forma prática, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe ricamente. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. Até a próxima.